Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Zeus Academy. Bem, na aula de hoje eu vou montar para vocês mais um setup de Price Action, tá? Um setup um pouquinho mais complexo do que aquele da primeira aula, mas a gente vai, né, com esses setups, essas aulas de setups de Price Action, a gente vai começar a entender um pouquinho melhor todas essas possibilidades que a gente tem com os Zeus, ok? Bem, na aula de hoje eu quero montar um setup que ele é bem específico e já está aqui na nossa tela. O setup é esse daqui, olha. Eu quero fazer a operação quando esse candle aparecer no meu histórico, beleza? Bem, se a gente analisar esse candle, pessoal, para eu conseguir fazer a operação na abertura do candle seguinte, tá? Eu preciso analisar, né, tudo que está acontecendo desse candle para trás, beleza? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou analisar o que nós temos assim, os candles anteriores ao candle onde eu abro a minha posição, ok? Então, lembrando que o número do meu candle de referência sempre vai ser 0, né? E aí eu preciso analisar o candle 1, candle 2, candle 3, então tudo que tem atrás do candle 0 eu preciso levar em consideração para conseguir montar o meu setup de Price Action, ok? Bem, nesse setup específico que a gente está vendo, o que eu tenho aqui, pessoal? Tomando como consideração, né, o candle número 1, eu tenho, pessoal, olha só, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6 máximas, tá? Uma menor do que a outra, beleza? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Se você analisar as mínimas, eu tenho também, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mínimas. Então, nós temos que tanto as máximas quanto as mínimas estão decrescentes, beleza? Então, o que nós poderíamos fazer, pessoal? Quem assistiu a primeira aula de Price Action sabe, né, que quando nós temos máximas e mínimas decrescentes, nós temos um setup que a gente chama de Dunnigan. Então, nós teríamos aqui, né, 1 Dunnigan, 2 Dunnigans, nós teríamos 3 Dunnigans, 4 Dunnigans e por aí vai, tá? Só que se eu ficasse o tempo inteiro colocando Dunnigan nos meus setups de Price Action, pessoal, eu ocuparia 5 regras apenas para colocar Dunnigans, tá? Eu colocaria aqui, ó, Dunnigan 1, Dunnigan 2, Dunnigan 3, Dunnigan 4, então assim, eu não preciso ocupar 5 regras consecutivas apenas para dizer que eu tenho aqui, né, pessoal, 5 Dunnigans, beleza? Então, o que eu posso fazer? Se você analisar as regras dos Zeus, a regra dos Zeus, ela tem uma coisa que é bem interessante, que são as máximas e mínimas consecutivas. Então, ao invés de eu usar 5 regras de Dunnigan, regra 1, 2, 3 e 4 e 5, eu poderia vir aqui, pessoal, nas regras de consecutivo. Então, por exemplo, o que significa lower consecutive high igual a 5? Tá? Lower consecutive high igual a 5 significa que eu tenho, olha, para os últimos 5 candles, 1, né, 2, 3, 4, 5 candles, levando-se em consideração esses últimos 5 candles, eu tenho mínimas 5 vezes menores, tá, em sequência. Portanto, 1, 2, 3, 4, eu tenho 5 máximas menores, tá, consecutivas, ou seja, uma atrás da outra. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 máximas menores. E eu também tenho, né, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5 mínimas menores. Então, ao invés de usar 5 regras de Dunnigan, eu uso 2 regras de consecutivo. Como que seriam essas regras de consecutivo? Lower consecutive high. São 5 máximas menores consecutivas. E eu tenho também lower consecutive low. Né? Então, eu tenho lower consecutive low igual a 5. Ou seja, eu tenho 5 mínimas menores consecutivas. Então, com essas 2 regras, pessoal, tá? Apenas essas 2 regras, eu consigo identificar exatamente essa situação dos últimos 6 candles anteriores ao candle 0, que é o meu candle de referência, ok? Então, de novo, pessoal, ao invés de você usar 5 Dunnigans, você pode utilizar as regras de consecutivo, né? Com 2 regras de consecutivo, eu faço a mesma coisa que 5 regras de Dunnigan, ok? Então, nesse caso, a gente economiza regras para os nossos setups de Price Action. Bem, então, fora as regras de consecutivo que já estão implementadas, eu quero implementar outra regra relativa ao meu candle de referência,
ok? Se a gente analisar esse candle de referência, pessoal, eu tenho aqui no caso um corpo de 145 pontos, ok? Eu já fiz os cálculos, então eu estou resumindo para vocês. Então, o que é o corpo? Perdão, pessoal, falei bobagem. Não é corpo, é range, tá? O que é o range de um candle? O range de um candle é a diferença entre a sua máxima e a sua mínima, tá? Então, o range desse candle aí é de 145 pontos. Eu já fiz o cálculo, já estou resumindo para vocês. Agora, o corpo do nosso candle, pessoal, aí sim, né? O corpo do candle é a diferença entre a abertura e o fechamento, tá? Então, nós temos um corpo de apenas 5 pontos. Então, qual é a conta que eu faço aqui agora, pessoal? Eu tenho que o corpo do meu candle, ou seja, o body, né? Ele é de apenas 5 pontos. E eu tenho que o range do meu candle, ele é de 145 pontos, ok? Então, qual é a conta que a gente faz aqui, pessoal? Se você pega um corpo de 5 e divide pelo range de 145, vamos ver qual é o resultado disso aqui, pessoal? Então, na calculadora, eu tenho a seguinte conta: 5 dividido por 145, ou seja, a relação body range, ou seja, corpo dividido pelo range, né, é de apenas 3,44%. Tá? Então, a relação body range desse candle é de apenas 3,44%. Então, o que eu faço, pessoal? Na minha terceira regra de price action, eu vou colocar o que, pessoal? Eu vou colocar aqui, olha aqui, ó, body per range, 1 menor ou igual a 10%. Ou seja, a relação corpo dividido pelo range desse candle é menor do que 10%, ou seja, 3,44%, ok? Então, essa relação body range, ela está presente nesse candle de fundo que eu estou mostrando para vocês. Ou seja, depois de 6 candles consecutivos de queda, eu tenho um candle com uma relação body range menor do que 10%. E para terminar, eu ainda tenho o que, pessoal? Que a minha, né, abertura, o open, ela é maior do que o meu fechamento, o close. Então, eu coloco aqui na quarta regra, vamos procurar aqui um pouquinho mais para baixo, que o open do candle é maior do que o close. No caso, o 1, pessoal, é o meu candle de referência, né? Lembrando que o candle onde eu faço a operação é o candle 0. Então, aqui no caso, quem seria o 1? Seria esse candle aqui. Nesse caso, pessoal, eu tenho a abertura aqui para cima, o fechamento aqui para baixo, portanto, a abertura do candle 1, ela é maior do que o close do candle 1. Beleza? Então, com 4 regras, eu consegui montar digamos assim, um setup de fundo, beleza? Então, eu estou tentando pegar especificamente esse candle de fundo para montar aqui uma operação de compra, ok? Bem, guardem a data, pessoal, e o horário, né? 18 de janeiro, aproximadamente aqui 16 horas, tá? Então, é mais ou menos o horário em que esse candle ocorre, dia 18 de janeiro às 16 horas. Então, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou fazer um backtest, tá? Para tentar capturar esse evento aqui no backtest, ok? Deixa eu só colocar só mais uma última informação, que é o meu take profit e o meu stop loss, tá? A propósito, eu usei 4 regras, né? Então, eu usei 4 de um total de 10 regras. Vamos montar o meu sinal aqui, pessoal. Quem vai ser o meu sinal de operação, tá? O meu sinal de operação serão as 4 primeiras regras do setup de price action. Então, eu venho aqui e coloco, olha, price action de 1 a 4 não tem, mas eu posso colocar aqui parametrizado 1 a 5, beleza? Quando eu coloco de 1 a 5 e só uso 4 regras, pessoal, a 5ª regra, ela não é levada em consideração. Então, se você colocar price action de 1 a 5 e você só tem 4 regras definidas, o Zeus vai conseguir interpretar apenas essas 4 regras, podem ficar tranquilos, ok? Com relação à regra de saída, a gente vai colocar uma regra simples, saindo por take profit e stop loss. Agora eu vou parametrizar o take profit e stop loss em 250 pontos de gain, 250 pontos de loss, ok? Bem, setup configurado, eu vou agora fazer um backtest, tá? E vou pedir, pessoal, para pular direto lá para as 16 horas, né, do dia 18 de janeiro. Ó, vou colocar aqui 15 horas para ficar mais fácil, para todo mundo ver, ó.
ampliando a minha tela, vamos tentar identificar aquele fundo então, pessoal. Vamos ver? Ó, quando der o meu setup, o Zeus vai abrir uma operação. Olha lá. 3 candles consecutivos de queda, 4 candles, 5 candles. Quando fizer o body range, o que vai acontecer? O Zeus abre uma operação. Beleza? Então, o que eu fiz? Visualmente, eu consegui identificar qual era o setup de meu interesse, parametrizei com apenas 4 regras de price action aquela operação, tá? Consegui montar no Zeus e aí a gente consegue tranquilamente parametrizar isso daqui dentro do nosso robô. Beleza? Portanto, mais uma estratégiazinha de price action no Zeus. Essa é só a segunda aula, outras aulas virão aí pela frente, ok? Valeu, pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima aula.